Eu tive um sonho, irmão. Eu tava conversando com Deus por esses dias, falando, Senhor, eu tô muito fraco, eu tô precisando, assim, me dedicar um pouquinho a mais na obra de Deus, né? Até mesmo o Senhor já tem tocado no meu coração, né, para se esforçar um pouquinho mais. Mas até o momento, né, eu tava, assim, um pouco meio desapercebido, né? Até hoje, né, Deus me mostrou um sonho. E nesse sonho ele me mostrou tipo uma revelação, irmão. Eu sonhei que tava eu, o pastor Eduardo, aí em Londrina. Aí que tremendo, vou aumentar a fé do irmão mesmo. Aí em Londrina, nós estava no evento da obra de Deus e era uma multidão de gente, irmão. Era muitas e muitas gente, não tinha números de tanta pessoa que tinha nesse ginásio aí, irmão. Aí foi tão tremendo que o pastor ele teve que subir num púlpito bem alto, um lugar bem alto, para poder as pessoas de longe ver o irmão. O pastor, né, que era o pastor Eduardo. E o que aconteceu na visão? Aí, de repente, Deus estava operando já os sinais, maravilhas já, irmão. As maravilhas estavam sendo operadas, milagres acontecendo, né, antes da pregação. Aí, o que aconteceu? O pastor Eduardo falou assim, irmãos, tudo estava muito bom, mas agora tem algo para dizer. Eu não vou trazer a mensagem para a igreja. Hoje quem vai trazer a mensagem é o nosso diácono, pastor Ezequiel de Nova Londrina. Ele está aqui conosco, hoje ele que vai trazer a palavra de Deus. Aí, naquela hora, irmão, foi como se fosse um susto para mim. Aí eu falei no meu coração, mas Senhor, eu não estou preparado. Eu não estou, assim, me sentindo preparado ainda para poder estar trazendo a mensagem para muitas pessoas neste momento. Eu até mesmo nem tenho muito orado, preciso orar um pouco mais, Senhor. Aí o pastor falou para mim assim, irmão, mas é Deus que vai te usar, é Ele que vai te levantar, Ele que vai te usar. Pode ir com fé que Ele é contigo. Aí eu estava aguardando esse momento, irmão, para pregação, irmão. Pensa na luta, assim, no sonho, né? Para mim era uma luta, né? Mas graças a Deus, irmão, a palavra de Deus é uma bênção na nossa vida, né? Só que isso daí foi tipo um despertamento para minha vida espiritual, irmão. Para mim olhar para mim e ver que eu tenho que buscar um pouquinho mais, irmão. Isso daí não significa que eu tô parado na obra, entendeu? Só pensei assim, que eu preciso me dedicar um pouquinho mais, né? Como eu tenho pensado, né? A buscar um pouquinho mais, né? Em oração, se dedicar um pouquinho mais na palavra, né? No jejum, é isso aí, irmão, que eu quero que o irmão entenda, né? E foi o que eu entendi no sonho. Aí o pastor passou a mensagem para mim. Aí, irmão, na hora da pregação, eu pregava e na mesma hora se levantava várias legiões de demônios, irmão. Eram muitos demônios de várias formas que parecia na visão. Aí essas pessoas que manifestavam os demônios na pregação, né? Elas vinham para cima de mim, irmão, para mim tentar me derrubar lá de cima. Mas daí na mesma hora eu expulsava os demônios, irmão. Aí junto comigo o pastor, né? Viu que eram muitos demônios que se levantavam contra mim naquela visão. Ele pegou e começou a me ajudar a expulsar os demônios em cima do altar, irmão. Foi tremendo. Era muito forte aquilo lá. Aí eu falava, Deus, eu preciso me dedicar um pouco mais, irmão. Deus, né? Falava para Deus, né? Preciso me dedicar um pouco mais na oração, Senhor, me ajuda a expulsar esses demônios. Eu não estava muito preparado, Senhor, me perdoa. Aí, naquela visão, eu acordei, irmão. Acordei com um pastor me ajudando, né? A expulsar os demônios ali. Aí eu comecei a falar com Deus, assim, meu Deus, por quê? Por que que eu não conseguia muito expulsar os demônios e o pastor teve que me ajudar, né, naquela hora? Aí uma voz falou comigo assim, você precisa se esforçar mais. Aí eu peguei, falei, isso é verdade, meu Deus, eu preciso me esforçar um pouquinho mais. É verdade mesmo, meu Jesus. Eu comecei a pensar assim na madrugada hoje. Aí de repente eu dormi de novo, irmão. Aí voltei a sonhar novamente o mesmo sonho, da mesma forma, da mesma maneira. Só que nós não estávamos mais aí no ginásio, irmão. Eu estava aí na obra de Deus, aí em Londrina, estava dentro da igreja. Naquela hora, eu já não estava mais no ginásio, eu já não estava mais juntamente com o pastor ali naquela hora ali, no meio daquela multidão. Só que daí era uma multidão muito pequena agora. Aí era dentro da igreja, estava bem lotada a igreja. E da mesma forma, da mesma situação, uma voz falou comigo assim, primeiramente, né, o pastor falou da mesma forma assim,
Não se preocupe, meu servo, eu estou contigo, eu sou seu pastor, e eu estou aqui para te ajudar. Aquela voz falou para mim assim, irmão, tremendamente. E nós estávamos dentro da igreja aí em Londrina. Foi tremenda a visão. Aí de repente, irmão, aí eu peguei e fiquei mais confiante naquilo. Aí eu me lembrei, assim, no sonho, que eu estava buscando, estava orando, estava me esforçando na obra de Deus. Aí de repente, naquela hora que eu pensava assim, uma voz falou comigo assim, meu servo, meu filho, né? Você está vendo o quanto é importante a oração, o jejum e a palavra de Deus na nossa vida, de todos nós que servem a Deus? Aí eu falei, Senhor, é verdade, é isso mesmo, é importante mesmo a oração. Meu Deus, isso é importante mesmo na nossa vida. Aí de repente o pastor passou a oportunidade para mim novamente na oração, ali para me pregar a palavra de Deus para a igreja. Em Londrina, irmão, tremenda essa visão. Aí na mesma hora, da mesma forma, do mesmo jeito, começou a se levantar multidões de demônio. Legião de demônio começou a aparecer, irmão. Pessoas endemoniadas. Começou a se levantar contra mim dentro do ministério. Na hora que eu estava pregando a palavra de novo. Aí na mesma hora o pastor falou assim para mim assim, meu filho, não se preocupa. Eu estou aqui, eu sou o seu pastor, eu estou aqui para te ajudar. Não se preocupe, e com que você contar comigo, eu estou aqui para te ajudar. Naquela hora, irmão, nossa, aumentou minha fé tão grande, tão alta, que na mesma hora eu só falava lá de cima do altar, cai por terra, Satanás, cai por terra, demônio. Na mesma hora aquelas pessoas saiu o demônio, irmão, foi tremendo. Não precisava nem pôr as mãos mais, irmão, foi tremendo, penso numa visão forte. Aí eu falava assim, seja curado e liberto agora no nome de Jesus. As pessoas andavam, paralítico andava, irmão. Pessoas vomitavam macumba, foi tremendo, pensa numa visão tremenda, pensa num sonho lindo. Aí naquela hora uma voz falou comigo assim novamente, não era mais a voz do pastor. Falou assim, você está vendo como que é importante a oração e o jejum? Aí eu acordei. Tremendo, irmão. Então isso foi um despertamento para mim, irmão, e eu acredito que Deus vai usar nós nessa obra, irmão. Não somente eu, mas todo o ministério, e isso eu passo para todos os irmãos desse áudio aí, irmão. Eu creio que eu vou estar testemunhando aí, não sei se eu vou estar passando agora para os irmãos tão cedo, mas eu quero testemunhar ainda essa mensagem de Deus para os irmãos, né? Se dedicar um pouquinho mais na oração, no jejum, né? Essa luta que nós está passando agora, irmão, essa dificuldade é pequena para Deus, né? Deus mostrou a igreja cheia, mostrou os irmãos, né? Se esforçando na obra. Eu entendi eu como os irmãos na obra, né? Como um obreiro de Deus. E o pastor Eduardo, ele como um anjo da igreja, né? Como o Senhor Jesus que está do nosso lado. O nosso pastor se manifestou ali, mas eu creio que é o próprio Jesus que estava usando ele ali. Era o próprio Jesus que é o nosso pastor também. Então, irmão, essa obra vai crescer, só vamos esforçar mais um pouquinho no jejum e na oração, irmão. É o que Deus está pedindo de nós, jejum e oração. Então vamos esforçar e vamos lutar, porque a obra de Deus é grande na nossa vida, irmão. Se o irmão quiser até mesmo passar esse áudio aí para o ministério, pode passar, irmão. É uma bênção de Deus aqui, eu estou muito feliz com Deus nessa obra, né? Deus está me abençoando aqui, estou muito feliz mesmo, né? Estou até mesmo se esforçando um pouquinho mais depois dessa visão. E eu agradeço os irmãos aí em nome de Jesus. Fique com a paz do Senhor Jesus.